Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série de vídeos do Centro de Métodos Autocompositivos da PUC-Rio, o CMA, sobre judiciário na prática. Meu nome é Ana Paula Santoro, eu sou a coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica da PUC-Rio e professora do CMA, grupo responsável pela organização e realização deste projeto. O CMA é um grupo criado em 2020 que tem por escopo disseminar o conhecimento teórico-prático da gestão de conflitos por meio de abordagens dialogantes. Hoje temos a honra de receber, como nossa convidada especial, a professora Fernanda Medina Pantoja, que é da PUC-Rio, doutora, mestre em Direito Processual pela UERJ, pesquisadora do Max Planck Institute de Luxemburgo. Sempre advogou em grandes bancas de contencioso estratégico e hoje é sócia do Galdino Advogados. Neste episódio, nós vamos falar sobre o tema A Fase Recursal na Prática. Olá, Vamos lá. professora Fernanda, muito obrigada por estar aqui conosco e eu gostaria de fazer uma pergunta sobre os recursos e a importância deles, né, na nossa fase processual. Ana Paula, em primeiro lugar, é um prazer enorme estar aqui participando desse projeto tão interessante do CMA. Espero que possa ser útil esse nosso papo. E um prazer dividir aqui com você, no mês da mulher, nós duas dividindo esse canal. Não sei se isso vai ao ar dentro ainda do mês das mulheres, mas enfim, estamos gravando antes do Dia das Mulheres. Bom, falar um pouquinho sobre a importância do recurso. Esse é um tema sobre o qual eu sempre que eu gosto muito de estudar e sobre o qual eu já escrevi bastante, já falei, já fiz pesquisas empíricas, mas o recurso ali, em síntese, só para a gente introduzir aqui antes de entrar nos aspectos mais controvertidos, o recurso ele faz parte do gênero dos meios de impugnação das decisões judiciais, né? Ele serve basicamente para corrigir um erro ou para aperfeiçoar uma decisão proferida por um julgador. Esse erro pode ser tanto de julgamento, de justiça daquela decisão, né? Então, eu tenho o réu foi condenado a me indenizar num valor que eu considero que é injusto ainda, eu acredito que aquele valor deveria ser majorado, então esse seria um erro de julgamento, por exemplo, ou um erro de procedimento, que é quando é desrespeitada alguma regra processual. Então, uma sentença proferida sem que tenha sido concedida à parte a oportunidade de produzir uma prova pela qual ela pugnou, que ela pediu, isso seria, então, um erro de procedimento. Então, tanto os erros de procedimento quanto os erros de justiça, eles dão ensejo, podem dar ensejo à interposição do recurso. Mas o recurso é um ato voluntário, né? Isso é importantíssimo que a gente diga. Assim, a parte ela precisa querer recorrer e interpor o recurso para que, então, seja feito esse reexame, né? E o recurso ele se opera exatamente por o que a gente chama de um juízo de reexame, né? Geralmente por um órgão superior, de hierarquia superior, e por um órgão colegiado. Em tese, e inclusive na época na Itália, né, no direito romano, ao longo da história, a gente assistiu à existência, ao nascimento do recurso, como um veículo que podia ser interposto por diversas vezes. Então, no direito romano remoto, né, tinha muitas instâncias até chegar ao próprio imperador, que era a última instância revisora. Mas o sistema judicial, a ordem jurídica, ela, além de justiça, precisa também de certeza, né? A gente sabe que essa é uma preocupação do sistema jurídico. Então, houve a opção desses sistemas, e de um modo geral isso foi consagrado em todos os ordenamentos, por um duplo grau de jurisdição, ou seja, por uma revisão por uma instância somente, pelo menos de fundamentação livre, né? Você pode perguntar, mas e os cortes superiores, né? Os tribunais superiores, as cortes especiais? A gente verifica que existem filtros ou barreiras à admissão dos recursos para essas cortes, justamente porque elas não são destinadas a rever, de modo geral, todos os julgamentos, toda a matéria de fato de direito, todo tipo de erro, né? Existem restrições. São cortes muito mais de uniformização e de manutenção da ordem objetiva do que de revisão do direito subjetivo das partes, né? Então, em suma, o que o recurso garante? Ele garante um melhor exame
daquilo que a gente coloca para o judiciário decidir, da atividade jurisdicional, garante que ela seja mais bem feita, até porque quando vai o órgão colegiado, o órgão ao qual incumbe o julgamento do recurso, rever a decisão judicial, ele já opera sobre o material trabalhado, né? Aquilo que foi posto para o juiz de primeira instância olhar. Então, isso garante um verdadeiro reexame. A gente não está falando aqui, e isso é interessante, que na Itália era diferente, até 1990 era um sistema diverso, a gente fala efetivamente de um juízo de revisão e não de um novo juízo. Né? Na Itália, a gente tinha a possibilidade de se trazer novos argumentos, novas provas, então era propriamente um novo juízo, a segunda instância. Aqui não, e no modelo que hoje impera na maior parte dos ordenamentos jurídicos, a gente tem um juízo de revisão. E isso também evita o arbítrio de uma decisão do juiz singular, né? O arbítrio do julgador. E daí a importância da colegialidade, dessa decisão de segunda instância ser tomada por um órgão colegiado. Né? Só um detalhe que é comum a gente dizer, e para quem tem alguma experiência em escritórios de contencioso, principalmente contencioso estratégico, mesmo contencioso de massa, a gente costuma observar, se a gente for pensar assim, em quantos por cento dos casos uma decisão final, uma sentença, é objeto de recurso pelas partes? Né? Quanto que elas ficam inconformadas com aquilo ali? E eu arrisco dizer que, na minha prática, é 100%. Né? Em raríssimos casos, nós deixamos de interpor um recurso quando estamos inconformados com uma decisão, quando a decisão é desfavorável. Mas a verdade é que esse percentual, quando a gente vai olhar os dados estatísticos que hoje a gente tem disponíveis muito facilmente nos tribunais, no CNJ, esse percentual ele varia de 20% a 30% só. Então é curioso, porque há quem atribua a própria existência do recurso à insatisfação inata dos seres humanos com algo que lhe seja desfavorável. Mas a verdade é que nem sempre se recorre. Na grande maioria dos casos, inclusive, não se recorre. E aí você pode me perguntar, bom, tudo bem, mas considerando que eu recorri, qual a minha chance de ter aquela decisão reformada a meu favor? E as estatísticas, de um modo geral, elas também há muito tempo seguem um padrão aí de 20% a 25% de chance de reforma, que é algo que não é gritante, mas também não é nada desprezível, né? Existe uma chance de se conseguir ter aquilo alterado. Claro que isso varia, essa é uma média, né? Varia muito se a gente está falando de ações de juizado, se a gente está falando de ações grandes e complexas, dependendo do tribunal, se é Tribunal de Justiça ou TRF, enfim, então tem vários fatores a se considerar, mas de um modo geral, a gente pode dizer que 25% dos casos a sentença é reformada. Que dá uma boa esperança para as pessoas, né, de ter essa modificação, né, na decisão. E a gente está no mês das mulheres, né? Então, nós duas aqui falando sobre recursos, né? Isso é muito bacana também de pensar. Não importa quando as pessoas vão assistir, o que importa é se lembrar sempre disso, né? Que nós, mulheres, né, temos esses direitos, né, de advogar livremente, né? E temos um papel importante também a ser reconhecido na advocacia. Eu queria também te fazer uma pergunta relacionada à questão de quando é que você percebe que vale a pena, né, interpor esse recurso, quando não vale, tem lá 25%, 30%, né? Mas quando é que vale a pena? Como é que você pensa assim, este vale a pena recorrer, né? Porque há também há ônus e bônus, né? Enfim, bônus e ônus. Então, assim, quando é que vale a pena, né? Como é que você decide isso nos seus casos? Existe um filtro, né, necessário e anterior a qualquer coisa, que é o filtro da admissibilidade. Então, assim, a gente precisa ver se aquela decisão que nos foi desfavorável, se há algum recurso cabível contra aquela decisão, então, a questão do cabimento, e verificar se ela pode, se houve um erro, né, no julgador ao proferir aquela decisão, ou se ela pode ser melhorada em algum aspecto, né? É, que isso consubstancia o nosso interesse em recorrer, que também está ligado à admissibilidade recursal. E, por fim, precisa estar dentro do prazo. Então, todos os recursos têm um prazo para interposição, que, no geral, né, falando da apelação aqui, 15 dias. Então, 15 dias úteis. Então, esse é o prazo para recorrer. Não necessariamente a parte precisa ter sido prejudicada, né? Ela pode recorrer só para melhorar algum ponto, algum aspecto daquela decisão que lhe interesse. Só quando a gente fala de quando vale a pena interpor, parece estar mais ligado à conveniência, né? A gente pode analisar, acho que basicamente por dois fatores: o custo
e o risco, ou as chances de êxito e o risco de sucumbência, digamos assim. Então, em tese, quando eu recorro e delimito a matéria, né, eu perdi, quero melhorar a minha situação ali. O tribunal ele vai estar adstrito ao meu pedido e, se a outra parte não recorrer, eu não tenho como piorar a minha situação fática. Mas existe a possibilidade do meu recurso ser inadmitido ou desprovido, né? Que aí a gente está falando de análise de mérito. E nesse caso, eu vou sofrer os ônus da sucumbência, vai ser majorada a sucumbência. Essa foi uma modificação trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, né? A majoração dos ônus de sucumbência. Então, a imposição de ônus de sucumbência recursais, que podem ir até 20%. Então, esse é um critério, é um fator que necessariamente tem que ser sopesado, porque isso pode, enfim, prejudicar a parte, embora ela não possa, no mérito, ter a sua situação piorada. Por outro lado, também é muito importante a gente ver as chances de êxito daquele recurso. E como é que a gente verifica as chances de êxito? Analisando a jurisprudência, fazendo uma pesquisa no tribunal, verificando a qual Câmara especificamente, se já houver uma Câmara preventa, vai ser dirigido aquele recurso. Se a gente já tiver um relator, como normalmente aquele relator julga, como seus pares julgam, e a gente consegue ter uma visão se há chance daquele recurso ser provido para o fim de reformar a sentença, né? Se a gente estiver falando aqui de uma sentença desfavorável. Então, a gente precisa ver o risco ou a chance de êxito. Mas, às vezes, mesmo sendo uma chance pequena de ser exitoso o nosso recurso, a verdade é que, na prática, as empresas, as partes, podem ter interesse em recorrer. Isso por um motivo muito, muito infeliz do nosso sistema, que é o efeito suspensivo automático. Né? Para dar um exemplo, para o pessoal que ainda não estudou isso muito a fundo, mas se a gente tem uma condenação, né, da Ana Paula para me pagar R$100 mil no final do processo, e eu recorro, interponho uma apelação, quer dizer, eu não, desculpa, a Ana Paula que vai interpor, porque ela que foi, a sentença foi desfavorável a ela. Se ela interpõe uma apelação ao final do processo, essa apelação, pelas regras do Código de Processo Civil, ela vai ter o efeito automático de suspender os efeitos da sentença, o que significa que eu não vou poder cobrar ainda, né, executar a Ana Paula e fazer com que ela me pague esse dinheiro. Isso parece um pouco absurdo, e de fato eu entendo que é, porque muitas vezes o processo em primeira instância já transcorreu por todas as suas fases, já houve exaurimento do contraditório, ou seja, as partes já trouxeram todos os argumentos que poderiam, já produziram todas as provas que poderiam produzir. Aquilo foi exaustivamente debatido, veio uma sentença que a gente sabe que a cognição, ou seja, o conhecimento, a avaliação, a análise que o julgador faz é profunda, né? Ela não é superficial, ela não é perfunctória, e ainda assim, havendo um recurso, essa decisão ela não surte efeitos e vai ficar aquela decisão ali sem surtir efeitos, a sentença, até que o recurso seja julgado pelo órgão colegiado, eventualmente pode ser julgado monocraticamente, mas enfim, até que haja o julgamento final daquele recurso. Então, essa característica das apelações do recurso contra a sentença ter efeito suspensivo automático, ela é um fator bastante significativo na decisão de interpor ou não um recurso, porque muitas vezes eu posso ter o interesse simplesmente de protelar o cumprimento de uma obrigação. Isso é legítimo? À luz do sistema porque o sistema me dá essa possibilidade, né, através desse mecanismo do efeito suspensivo automático. Há formas de você afastar o efeito suspensivo? E aí começa a estratégia processual, que é o que a gente gosta, né, da fase recursal na prática. Então, há muitas formas, enfim, de tentar se afastar desse efeito suspensivo automático, mas a verdade é que ele é determinante na análise da conveniência de interpor ou não um recurso. E o curioso é que houve muita discussão quando do projeto de elaboração do CPC de 2015 para tentar se afastar o efeito suspensivo da apelação, mas ele foi mantido e de uma forma que é muito singular do direito brasileiro, né? Poucos países são tão apegados ao efeito suspensivo automático quanto o Brasil. A maioria tem sistemas um pouco diversos, ou o juiz pode, sob a sua discricionariedade, ver se deve ou não conceder o efeito suspensivo. Em alguns casos, como em Portugal, a gente tem o oposto, a gente tem hipótese em que o efeito suspensivo é automático, mas na grande maioria ele não é. Então, assim, a gente tem sistemas um pouco diversos. O nosso é um dos mais restritivos, ou um dos mais
enfim, que mais prestigiam o efeito suspensivo da apelação, né? E um outro aspecto que eu acho que é interessante a gente falar é o do recurso adesivo, né? Pode acontecer da sentença ela não ser totalmente favorável a uma parte nem a outra, nem ao autor nem ao réu, e ambos estarem razoavelmente confortáveis, satisfeitos com aquela decisão, né? E aí, o sistema jurídico, a lei processual, me dá a opção de só recorrer se o adversário também recorrer, que é o chamado recurso adesivo, né? Então, eu posso aguardar o meu adversário para ver se vou recorrer aqui? Me interessa ter o efeito suspensivo automático? Não. Mas, se por acaso ele recorrer, considerando que o recurso só pode melhorar a situação dele, não a minha, eu posso recorrer adesivamente. Então, essa também, me parece que essa é uma ferramenta estratégica bastante importante, o recurso adesivo, né? A forma de interposição adesiva de um recurso. Excelente aqui essa sua colocação, né, para esses alunos, né, que vão assistir nossa conversa aqui, né? E eu estava pensando, falou de alguns recursos, né? E eu queria então pegar, de repente, a gente conversar sobre os recursos que a gente tem especificamente, e aí eu te perguntaria assim, que cuidados que uma advogada, um advogado tem para preparar uma peça e para que essa obtenha o melhor julgamento possível, né? Então, a gente pensando assim, né, em agravo, né, em embargos de declaração, apelação, enfim. A gente passear um pouco pelas peças e a gente pensar em que cuidados que precisam ser para os alunos que vão assistir, né? Uma recomendação sua no preparo da petição, dessas peças, né, recursadas. Vamos lá. Eu acho que a gente pode começar com os embargos de declaração, que são um recurso muito particular, porque diferentemente do que eu falei, né, que o exame em geral é feito por um órgão hierarquicamente superior e colegiado, os embargos eles são julgados pelo mesmo órgão que prolatou a decisão. Então eles são um recurso absolutamente necessário, né, porque ele é muito objetivo e ele tem uma, uma um ele tem uma fundamentação vinculada, porque você só pode opor embargos, né? E é importante ter esse cuidado com a nomenclatura, né? A gente não interpõe embargos, a gente opõe embargos. Quando a gente opõe os embargos de declaração, a gente supõe que naquela decisão haja determinados vícios muito específicos. Então, nos embargos é importante que a gente consiga indicar exatamente os vícios que a lei admite sejam objeto de embargos, quais são a omissão, obscuridade, contradição e erro material. Então, para isso são cabíveis os embargos de declaração, mas é um recurso um pouco que pode ser um pouco mal interpretado pelo julgador. Como é ele mesmo que recebe e julga, a gente tem que tomar cuidado porque é como se a gente estivesse, como se não, né? Estamos imputando um equívoco, um erro na decisão judicial, um vício. E eu falo isso com um pouco de conhecimento de causa ou de já ter sentido na pele, porque há alguns anos eu comecei a atuar como árbitro com alguma frequência e, de fato, o pedido de esclarecimentos na arbitragem, que é algo semelhante aos embargos de declaração, ele é um incômodo. Eu não gosto quando eu recebo pedidos de esclarecimento, muito embora eles sejam muito justos e legítimos, e, de fato, às vezes a decisão deva ser sanada, né? Tenha que ser sanada alguma obscuridade, tenha que ser suprida alguma lacuna, tenha que ser esclarecida alguma contradição. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, mas é um recurso necessário e muito comum também. Quanto ao agravo de instrumento, eu acho que a gente nem teria tempo de ir tão profundamente, mas, em resumo, o agravo de instrumento é o recurso que é cabível contra as decisões interlocutórias, são aquelas que são proferidas no curso do processo, né, e que têm por objeto uma decisão que não põe fim ao processo. Então, decisões a respeito de produção ou não de prova, decisões, nem todas são agraváveis, né, mas, enfim, decisões a respeito de intervenção de terceiros. E uma coisa interessante é que sempre se disse que no ordenamento brasileiro tinham muitos recursos, tal como no ordenamento português, mas quando a gente vai analisar, na verdade, o que sempre se teve foram muitas oportunidades para recorrer, né? E o agravo de instrumento, com a sua amplo cabimento no sistema processual anterior, era um exemplo disso.
O CPC de 2015 restringiu o cabimento do agravo, e muito embora o STJ, como todos sabem, tenha julgado um precedente, né, um recurso repetitivo para ampliar um pouquinho esse cabimento, ainda assim diminuiu muito a interposição de agravos de instrumento. A gente tem dados que são divulgados pelo CNJ que retratam isso de forma muito clara. Houve uma diminuição significativa da interposição de agravos de instrumento, então, para esse fim, a reforma foi útil, claramente. O agravo de instrumento e a apelação, que é o recurso que é interposto contra o provimento final, né, a sentença, eles, de um modo geral, a gente tem que ter alguns cuidados que são comuns. Então, acho que a gente pode... O primeiro é que você precisa impugnar especificamente a decisão recorrida. Isso é um requisito de cabimento de admissibilidade dos recursos. Ou seja, não adianta eu trazer de novo todos os argumentos. Não, eu tenho que pegar o provimento que está sendo impugnado, aquele provimento judicial, e apontar o equívoco e as razões pelas quais eu pretendo que aquilo seja corrigido, aquele erro. Então, isso é fundamental na nossa fundamentação. Outro cuidado que você tem que ter é com as normas regimentais. A gente tem regimentos internos diferentes nos tribunais de justiça e TRFs do Brasil que, inacreditavelmente, prevêem normas... Inacreditavelmente não, porque isso é permitido pela Constituição, mas, infelizmente, digamos assim, para quem pratica, né, o contencioso estratégico ou contencioso civil, prevêem normas diferentes em relação a prazos, a prevenção do relator, a votação, a colheita dos votos. Então, assim, é muito importante a gente conhecer as normas do regimento interno dos tribunais nos quais a gente advoga. E hoje, com a justiça sendo virtual, né, com a virtualização de tudo, facilita de um certo modo, mas também amplia a nossa atuação em vários lugares, né? Então, é muito importante a gente ter esse olhar de saber que existem normas diferentes que podem impactar. É importante também a gente pensar que o pedido ele tem que ser específico e correto. Então, quando a gente está falando de um erro que seja ligado a um erro de justiça, né, de injustiça, na verdade, de julgamento, a gente precisa pedir a reforma da decisão. E quando a gente aponta um erro de procedimento, um erro processual, a gente pede a invalidação da decisão. Também é um aspecto técnico com o qual a gente tem que se preocupar e que muitas vezes a gente verifica os equívocos, principalmente em quem está começando, né? Faz um pouco de confusão entre esses termos. E um outro aspecto que eu acho importante, Ana, é a fundamentação, a gente se preocupar e indicar precedentes judiciais do tribunal ao qual a gente está recorrendo, do relator, da própria Câmara, até porque existe um certo dever de coerência, né? Existe, inclusive, previsto no CPC. Então, quando a gente traz precedentes daquele mesmo órgão julgador, a gente tem maior chance de comover ou até constranger os julgadores para que julguem naquele mesmo sentido, a não ser que haja aspectos fáticos, né, particularidades que possibilitem o que a gente chama de distinguishing, né, que é um julgamento diferente por conta das particularidades fáticas, então aspectos distintivos daquele caso. E outra coisa que a gente faz também, que é muito comum nos escritórios, é, às vezes, analisar as próprias doutrinas que são mais citadas pelo julgador, pelo relator. Então, a gente analisa os votos que ele deu, vê quais são os doutrinadores que ele mais respeita e mais cita, e cita aqueles mesmos julgadores, né, que são geralmente os livros que ele vai ter ao alcance dos assessores para ajudá-lo a fazer o voto. Então, essas são algumas dicas assim que, na prática, nos escritórios, a gente costuma dar para as pessoas. Achei excelentes dicas. Eu fiquei aqui pensando até na forma como você falou, por exemplo, né, com muita propriedade dos embargos de declaração, que a gente está direcionando para quem fez a decisão que a gente quer modificar. Então, a forma precisa ser mais cuidadosa, né, educada e para convencer a pessoa de mudar sua própria decisão, né? Então, e como garantir, então, que esses recursos sejam julgados da melhor forma possível? Ana, sobre o julgamento, é importante a gente dizer, a gente já falou que é feito por um órgão colegiado. E essa reunião, em geral, né, se não for no julgamento virtual, que é caso específico sim, que permite que o julgamento seja virtual, ela acontece numa reunião diante do público, em que os julgadores eles vão discutir, deliberar
e apresentar ao público o resultado que vai retratar a opinião, a decisão do órgão colegiado. Eu digo que essa é uma garantia estrutural do sistema recursal brasileiro, especificamente do recurso de apelação, né? E ela abre espaço para vozes diversas, para divergência, né? Esse é o que a gente pode dizer que é o fim democrático atrelado à garantia da colegialidade, de prevalecimento da maioria. E essa é uma característica muito particular do direito brasileiro, é de que essas sessões de julgamento elas são públicas, inclusive na fase de deliberação. Em muitas cortes de países europeus, a sessão de deliberação e de julgamento ela é realizada a portas fechadas, e você não fica sabendo quem votou ou se alguém votou de forma dissidente, né? É proferido depois o julgamento, é informado o julgamento que foi por maioria e você não tem conhecimento de como foi a deliberação. Chiovenda, no direito italiano, por exemplo, Chiovenda ele dizia que isso, especificamente na Itália, era para proteger os juízes da opinião pública, porque lá os juízes não são vitalícios, né? Então, é um sistema um pouco diferente do nosso, que justifica esse formato diferente de deliberação. Mas a doutrina italiana ela também aponta vários outros motivos, né? Então, assim, o sigilo se justifica porque a decisão é tomada em nome da corte como instituição, né, de forma unânime, de forma anônima, e a decisão não vai revelar o nome daquele julgador, nem do relator e nem do julgador que eventualmente haja divergido, né? Eventuais divergências internas não vão ficar sendo conhecidas. No nosso caso, a dinâmica é inversa, né? Nós temos o direito de assistir ao procedimento de tomada de decisão, e isso desde sempre, desde a Constituição de 1891. Então, no Brasil, a gente pode afirmar, e esse é um tema que também me interessa muito, né? É um estudo muito interessante, que no Brasil a divergência ela é exposta e ela é valorizada. Tanto é que quando você tem um julgamento por maioria, que termina em 2-1, existe o que se chama de ampliação da colegialidade. Você convoca outros julgadores cujo quórum aumentado seja capaz de inverter aquele resultado, né? Não só isso, a gente também tem aqui uma característica específica que é da obrigatoriedade do julgador que julgou de forma divergente de declarar o seu voto vencido. E as razões que ele trouxer naquele voto vencido, elas servem para subsidiar recursos, né? Inclusive para fins de pré-questionamento aos tribunais superiores, que é um tema que vai ser tratado, salvo engano, em outro encontro, então não vou entrar muito profundamente nisso. Agora, uma coisa interessante é que a gente fez uma pesquisa, o Grupo de Estudos Processuais da PUC-Rio, a gente fez uma pesquisa com dados empíricos do TJ do Rio de Janeiro, que mostrou que tanto antes do CPC de 2015, em que a gente tinha a figura dos embargos infringentes, quanto depois, que veio a ampliação da colegialidade, que são, enfim, técnicas um pouco distintas, um é recurso, outro é uma técnica de ofício, mas ambos permitiam que se alterasse o julgamento por maioria. Mas o que os dados estatísticos demonstraram é que, tanto antes de 2015 como depois, existe um percentual odioso de 98%, mais de 98%, quase 99% de julgamentos unânimes. Então, na verdade, o que a gente verifica é que sempre houve uma tendência ao julgamento por unanimidade, né? E uma unanimidade que, obviamente, é ilusória, porque não é crível que os julgadores concordem em 99% dos casos, né? E essa tendência acabou sendo confirmada em outras pesquisas que foram feitas em outros tribunais também, não só aqui no do Rio, com essa pesquisa feita pela PUC. Enquanto isso, né, na prática da advocacia, a gente se depara não só com o problema da falsa colegialidade, mas da falta de deliberação, mas a gente também se depara com o problema dos vieses cognitivos, também é um tema interessante que diz respeito um pouco à economia comportamental, né? Então, assim, quem geralmente define o resultado daquele recurso, na grande maioria das vezes, é o relator, né? O relator exerce um grande protagonismo, é ele quem conduz o procedimento, é ele que examina os autos, é ele que elabora o voto, né? Os outros julgadores, na enorme maioria das vezes, vão tomar as suas decisões baseadas no relatório e no voto do relator. Então, o encontro na sessão de julgamento pode se limitar a ser uma leitura de voto e não um efetivo intercâmbio, troca de ideias, enfrentamento de ponto de vista, enfim. Então, é uma prática que a gente vê que é perniciosa, que é do sigo relator, né? Que é muito comum. Nesse ponto, a gente vê que há uma subutilização do mecanismo da sustentação oral. E
quando a gente gosta de contencioso e gosta né, de advogar, é muito comum a gente ter muito prazer em fazer sustentação oral. Eu acho sustentação oral, eu gosto muito de sustentar e de fazer, né, de participar desse dia na corte, mas existem dados que são assustadores e mostram assim que só em 5% dos casos as partes se opõem a um julgamento virtual quando ele é designado, que mostra que só em 2% dos casos de julgamento ampliado, por exemplo, em que há previsão de sustentação oral, as partes se utilizam dessa ferramenta da sustentação oral, né? E a verdade é que, quando ela é feita na prática, muitas vezes ela acaba sendo uma formalidade, porque o relator já tomou o seu voto, já se decidiu antes, né? Já, enfim, formou sua convicção antes. E bem assim, os outros julgadores que também vão ter acesso ao voto do relator. Essa disfuncionalidade da sustentação oral fez com que passasse a existir algo que é impensável em alguns países, é impensável na Europa e nos Estados Unidos, mas que é comum, muito comum no Brasil e em outros países latino-americanos, né, da América Latina, que é agendar despachos para entregar memoriais e conversar com os julgadores. Então, na verdade, se trata, em vez do debate público, que deveria ser a sustentação oral, você tem debates privados com os julgadores. A sustentação oral, ela acaba sendo um pouco inútil em alguns casos, porque não há essa troca. Você simplesmente sustenta oralmente as suas razões, embora haja casos muito importantes que possam ter sido alterados com sustentações orais relevantes, né? Isso existe, mas a verdade é que é muito mais efetivo, eficiente, útil você marcar conversas com os julgadores individualmente e apresentar os memoriais, que são resumos das razões recursais, né? Então, o agendamento de despachos e a entrega de memoriais hoje tem uma função muito, muito importante na prática recursal. E o outro aspecto que eu me referi, que são os vieses cognitivos, né? Os juízes, eles inevitavelmente estão sujeitos a algo que todos os seres humanos estão sujeitos, que são os equívocos ou os erros sistemáticos do pensamento intuitivo, né? Então, são pré-julgamentos que distorcem o julgamento e podem levar a decisões equivocadas. Por exemplo, a aversão ao dissenso, que foi o que a gente constatou na pesquisa empírica, né? O fato de se julgar tendenciosamente por unanimidade, de se ter uma aversão à divergência, pode ser motivado por diversos fatores. Primeiro, de evitar que incida a técnica de ampliação da colegialidade, porque se eu julgar aquilo com um voto divergente, se for por maioria e não por unanimidade, aquilo vai se estender talvez mais do que deveria. Segundo, agilizar o julgamento. Terceiro, às vezes o julgador vota e não diverge para garantir reciprocidade quando ele for o relator. Às vezes, para evitar redigir um voto vencido, já que, se for divergente, vai ter que redigir o voto vencido. Também há alguns julgadores que falam, inclusive, de passar uma visão de uniformidade do tribunal. Então, que seria melhor ou seria mais forte aquela decisão não havendo divergência. Não me parece ser esse o caso. Eu acho, na verdade, que a divergência ela é fundamental para oxigenar e ela é necessária. Mas, enfim, existe essa perspectiva. E há outros viés interessantíssimos, e há estudos, não só no Brasil, mas principalmente fora, que mostram esses equívocos das decisões colegiadas, né? Então, elas são mais imprevisíveis, por exemplo, e mais variáveis que as individuais, né? A gente tem outros vieses, como quem tem mais trabalho, em geral, diverge menos. Quem é recém-chegado no órgão colegiado, em geral, diverge menos. Quem tem carreira pela magistratura diverge menos, é mais deferente à maioria, digamos assim, do que aqueles que ingressaram pelo quinto constitucional, seja vindos da advocacia ou do Ministério Público, né? A gente tem vários estudos disso, inclusive no STF também. E também tem uma divergência interessante, que é a divergência influenciada pelo gênero, né? Então, tem um estudo que, especificamente no STF, analisou decisões proferidas entre 2001 e 2013 e constatou que, sendo a relatora uma ministra, tinha muito maior probabilidade dela ser divergida pelos seus pares. Não conheço nenhum estudo que tenha feito essa mesma análise nos TJs, né, nos tribunais de segunda instância, mas imagino que a gente deveria ter o mesmo viés. Então, essas análises elas são muito interessantes também, porque elas mostram a importância de você ter uma pluralidade na composição do colegiado, né? A pluralidade de julgamentos ela está relacionada à diversidade nas características individuais dos juízes.
Ana, acho que só para fechar, porque talvez a gente já esteja se estendendo muito, mas você pode estar pensando assim, mas a colegialidade ela exige muito empenho dos julgadores, né, para ela ser eficiente, para haver efetivo debate. Então, talvez ela se justifique para a construção de decisões mais complexas, né, de casos que envolvam teses jurídicas muito relevantes, que envolvam contraposição de princípios, que envolvam casos cheios de detalhe, de vasto material de fato, vastas provas, que precisem considerar impactos econômicos, impactos sociais. Né? A verdade é que, na realidade brasileira, é inviável a gente pensar na colegialidade como esse atributo e essa garantia que vá ser exercida de forma plena em todas as apelações. Né? E daí a importância e a legitimidade do julgamento monocrático, que é o relator em determinadas causas, quando a causa, lá pelo 932 do CPC, é simples, reiterada, massificada, ele pode julgar monocraticamente, ou seja, ele dá uma decisão individual. E aí, como que a gente garante o contraditório ali, né? Como que a gente garante que a colegialidade ela também possa ser prestigiada, eventualmente? Não só me parece que o relator tem um ônus de fundamentação grande, maior talvez até do que o próprio colegiado ao julgar monocraticamente, mas existe um recurso cabível contra a decisão do relator. Então, as partes podem interpor agravo interno contra aquela decisão monocrática e levar aquela decisão para ser objeto de reexame pelo órgão colegiado. Então, é interessante que a regra geral é o princípio da colegialidade. Mas o julgamento monocrático, né, quando existe já um padrão decisório reiterado, ele é cabível e é importante para garantir a eficiência, garantir a economia processual, enfim. Tem um texto do Barbosa Moreira que ele fala também dos fatores extracolegiados que influenciam o julgamento dos recursos. Então, ele vai naqueles que são... Aí deixa de ser o viés cognitivo interno, mas ele fala de fatores externos mesmo, né? Então, ele fala a fome, o horário que a sessão acontece, o conforto da cadeira, né? E ele vai colocando muito. É um texto bastante interessante, clássico do Barbosa Moreira. Mas acho que é isso. Não sei se respondi tudo. Você falou muito de pesquisas. Esse grupo de pesquisa é um grupo de pesquisa que você tem lá na PUC de processo civil, O grupo de estudos de processuais estudos. da PUC, na verdade, ele é coordenado por vários professores. A gente tem as equipes que participam da competição de processo e a gente também desenvolve pesquisas. Então, a gente já desenvolveu essa pesquisa sobre ampliação de colegialidade no TJ do Rio de Janeiro. Se não me engano, ela foi publicada em 2018. E foi também com E um grupo de alunos que participaram. E é isso está interessante, né? Porque acessível quando no a gente site, traz a gente consegue achar no site do Departamento de Direito da PUC-Rio, no site ou da não? PUC, creio que não precisamos providenciar isso, mas está publicada. E quem tiver interesse, não sei se a gente consegue colocar agora o meu e-mail, mas quem tiver interesse em ter acesso, pode mandar um e-mail e eu mando, mas está publicada em outros veículos, né? Aproveitando até, a gente em breve vai lançar, mas quando esse vídeo for ao ar, provavelmente já terá sido lançado, mas a Processualistas, que é um grupo de estudos enfim, uma associação da qual eu faço parte, a gente lançou um repositório de doutrinas processuais de indicação da Processualistas, para ajudar os alunos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, a terem acesso a doutrinas recomendadas de mulheres, porque, né, a gente tem muita dificuldade de conseguir que as mulheres sejam lidas e citadas. Então, a gente lançou esse repositório e essas pesquisas estão todas publicadas lá. E lá a ideia é que seja de fácil acesso. Então, você busca o termo da pesquisa que você procura, do tema que você está pesquisando ou procurando, e aí basta clicar no link para ter acesso ou ao livro, para comprar, se for um livro à venda, ou diretamente aos artigos disponíveis na rede. Então, acho que é uma E ferramenta convidar interessante. também, nós estamos reformulando o site do Núcleo de Prática Jurídica da PUC-Rio, e te convidar também a fazer publicações no nosso site sobre questão prática, né, processual. Então, já está convidadíssima, né, até essas Vai ser um prazer. pesquisas todas do grupo de estudo. A gente vai ter uma honra de estar publicando também lá no nosso site o acesso a Tá bom. essas Muitas pesquisas a que eu me informações. referi não foram minhas, né? Algumas foram, outras não.
enfim, mas são todas disponíveis na internet e amplamente divulgadas. Então, Algumas da FGV. deixaremos no nosso site do Núcleo de Prática Jurídica essas referências que você passou. Então, depois você me passa que a gente vai colocá lá no nosso site também, dentro do Tá bom. CMA. Tá? Te agradeço muito aqui a participação. Acho que a gente pode depois, vamos ter a fase 2 com outro professor falando de recursos também, o professor Melvin, mas já te convidando assim para outros encontros, para a gente falar sobre temas específicos. Estou te agradecendo muito todo o conhecimento que você repassou aqui para os nossos alunos e espero te encontrar em outras entrevistas mais à frente. Muito obrigada. Encerramos Prazer foi todo então, meu. Obrigada. esse episódio e o próximo episódio também falaremos de recursos com o professor Melvin. Então, até lá. Muito obrigada, professora Fernanda, e obrigada a todos que nos estão assistindo.